Filhos de Francisco. Ele vem ensinar como conduz a unidade e que repartindo o pão a paz se faz realidade, que é preciso muito mais que um poema e um refrão, é preciso que o homem abra o seu coração. Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o episódio 58, quarta temporada dos Filhos de Francisco, do podcast Quem Tem Deus por Pai e Francisco por Paizão. O nosso objetivo é ver os dias de hoje pelos olhos da fé católica neste tempo auspicioso da reflexão teológica de Francisco de Buenos Aires. Estamos aqui porque duvidamos do que vemos para crer no que não vemos. Você nos encontra em todas as plataformas de podcast e no YouTube. Curta e compartilhe as nossas redes sociais. No YouTube, Filhos de Francisco Podcast. No Instagram, no Facebook, Filhos de Frank, com C mudo. No Twitter, Feed Francisco Podcast. Feed Francisco Podcast. Ou mande um e-mail para nós, podcastfilhosdefrancisco@gmail.com. Eu, Luiz Alberto Bassoli, licenciado em Filosofia pela PUC Minas e educador há 33 anos. Moro na cidade de Nova Odessa, região metropolitana de Campinas, São Paulo. Comigo, Gabriel Resgala Silva, psicólogo e mestre em Ciência da Religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora, onde ele mora atualmente. E hoje, não mais na retaguarda, mas na vanguarda, aqui presente conosco, Luiz Felipe Barbedo, que é bacharel em Psicologia e professor de Língua Portuguesa, direto do Meier, o orgulho do subúrbio dos suburbanos no Rio de Janeiro. Pois bem, o período eleitoral e os movimentos golpistas posteriores ao resultado do segundo turno mostraram o quanto há um medo difundido em diferentes segmentos da população brasileira, entre os quais, diz o autor desse texto, destaca os católicos que migraram do movimento carismático para o tradicionalismo. No campo católico, esse movimento reacionário veio aprofundar o dissenso que já estava em curso numa igreja em processo de encolhimento, como mostram as celebrações dominicais cada vez mais esvaziadas de fiéis. No quadro de perda de importância da igreja na sociedade, muitos clérigos aderem ao ideário neofascista e assumem uma postura reacionária tanto nas questões da sociedade quanto da religião. Embora essa adesão seja mais visível entre os padres e mais discreta entre os bispos, aí reside o risco de ruptura da comunidade católica, quando um lado não reconhece o outro como legitimamente católico. Não há mais como costurar o tecido religioso rasgado. Tudo o que se consegue fazer hoje é colocar remendos que cedo ou tarde esgarçarão ainda mais o tecido. Essa análise é de Pedro Ribeiro de Oliveira, sociólogo que tem uma trajetória extensa dentro da Igreja do Brasil. E é uma provocação para nós. Nós queremos hoje, a partir das nossas experiências, analisar. E essa é uma dúvida, uma coisa que me provoca bastante. Como muitos católicos carismáticos, muitos inclusive que eu conheço, descambaram conscientemente ou inconscientemente para o neofascismo no Brasil. E nós vamos bater um papo hoje sobre isso, falando de nossas experiências e nossas observações. Luiz, bom dia, boa tarde, boa noite. Que bom que a gente vai compartilhar hoje dessa reflexão. Bom dia, boa tarde, boa noite, Luiz, Gabriel, os ouvintes, saindo de trás do pano, vindo para a boca de cena, saindo dos bastidores novamente. De vez em quando eu boto a cara para fora da caverna, assim, para ver o que tá rolando aqui fora. Mas um prazerzaço estar aqui com vocês novamente. Gabriel, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu acho que vai ser um episódio hoje em que a gente vai poder esclarecer, retomar algumas ideias que a gente já trabalhou aqui em outros episódios de forma meio fragmentada, né? E talvez reunir um conjunto de ideias aqui que são muito importantes para a gente entender esse momento que a gente está vivendo na nossa igreja e na sociedade em geral, né? Então, eu vou começar fazendo uma provocação. Aliás, a gente, no nosso bate-papo anterior, a gente colocou isso aqui, né? Nós conversamos sobre isso.
Eu acredito que quando eu comecei na Renovação Carismática, vocês dois nem eram nascidos, 1983, né? Eu comecei... Oi? Eu tinha 5 aninhos. Então. Eu tinha alguns meses de idade. Então, quando eu comecei na Renovação, comecei muito ligado à Canção Nova, lá em Volta Redonda, a gente ia muito nos encontros no Vale do Paraíba, em São Paulo. Comecei junto com o Antônio Carlos Santini, né? Era meu professor, ele também me levou para essa trajetória dentro da Renovação. Havia uma coisa muito clara. Nós tínhamos 3 premissas, eram coisas muito claras para nós dentro da Renovação Carismática. Em primeiro lugar, obviamente, o batismo no Espírito Santo. Esse batismo no Espírito Santo provocava em nós uma iluminação espiritual e uma mudança alegre de vida. Eu fiz questão de ressaltar esse ponto da alegria. Em consequência do batismo do Espírito Santo, nós tínhamos uma determinação em anunciar o amor de Deus experimentado nesse batismo, que era para todos, a fim de chegar àquilo que Paulo VI dizia sobre a civilização do amor no mundo. Isso caminhando para a criação de comunidades de vida em que as pessoas viveriam como Atos dos Apóstolos. Os cristãos tinham tudo em comum, dividiam seus bens. Isso era assim, é como se fosse o cabeçalho, assim, a agenda, né, do movimento, como a gente vivia naqueles momentos, como a gente saboreava aqueles momentos. E hoje, quando eu vi... Oi? Desculpa te interromper, só uma pergunta, mas esse ponto, né, esse ponto que você está colocando, você acha que era da Renovação como um todo ou mais específico do grupo que você participava? Não, eu digo para você, pelo que eu lia, né, o Santini, como vocês sabem, intelectual sempre, né, a gente lia muito material da Renovação. O princípio da Canção Nova era a criação de comunidade de vida, partilha de bens. Isso era uma coisa... Assim, a gente sentia Atos 2:42 como a nossa meta. A gente queria chegar lá, entendeu? Tanto que a grande inspiração da constituição de comunidades de vida como a Canção Nova, e eu estou falando exatamente dos primórdios da Canção Nova. A Canção Nova tinha na época, não tinha 10 anos, né? Era bem no comecinho ali da Canção Nova, uns 6 anos talvez. Era isso, era partilhar a vida e partilhar os bens. E muitos fizeram isso no começo da Canção Nova. Era um princípio. Exatamente isso, Luiz. Quando a gente lê Atos 2:42 e vê como as comunidades novas, carismáticas, começaram, né, a se estabeleceram, principalmente as comunidades de vida, era uma vivência radical dessa passagem, né? E que é muito irônico e muito curioso ver e perceber que essa vivência era uma prática essencialmente comunista, né? Exatamente. E é esse o ponto que eu cheguei. A minha reflexão foi nesse ponto, né? Só para quem às vezes não tem a Bíblia disponível, está ouvindo a gente aí, Atos 2:42, o livro dos Atos dos Apóstolos, né, o capítulo 2, versículo 42, diz assim: preservaram eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. Então esse negócio de dividir o pão, além de outras questões, né? Pode ler o 43 também, pode seguir. 43, de todos eles se apoderou o temor, pois pelos apóstolos foram feitos também muitos prodígios e milagres em Jerusalém, e o temor estava em todos os corações. Vou continuar. 44. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Isso aí, 45. Vendiam as suas propriedades e seus bens e dividiam-nos por todos segundo a necessidade de cada um. Unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo, partiam pão nas casas e tomavam a comida com alegria e singeleza de coração. Então era quase um manifesto comunista aqui, né? Mas na verdade 42 a 46 esse trecho. Exatamente. É o trecho todo. É só apelido, 42. Queria acrescentar ainda sobre esse assunto, quando vocês me perguntam aí, mas se isso era uma percepção geral, ou se era só do grupo que eu participava, em relação à partilha de bens, um livro que me marcou muito nessa época, eu vou pedir para pôr a foto dele, porque eu não achei esse livro na internet. É um livro do cardeal Swenings, Leo Joseph Swenings, que era um cardeal
europeu, que foi muito importante durante o Concílio Vaticano II, inclusive porque ele enfatizou muito e teve lá no concílio, lá nos momentos conciliares, ele fez lá um debate muito acirrado sobre a manifestação do Espírito Santo nos dias de hoje, no dia a dia da igreja. Um cardeal se opôs em relação a isso e ele foi muito enfático lá nos debates conciliares. E ele escreve um livro com Dom Helder Câmara com o título Renovação no Espírito e Serviço ao Homem. E esse livro é muito interessante, porque o Dom Helder fala sobre a oração e o cardeal Suenes fala sobre o serviço, que é, vamos dizer assim, a ideia da igreja como serviço ao mundo, né, ao homem que está aí passando fome, na sua dificuldade. E é interessante porque o cardeal Suenes foi uma pessoa muito importante. Ele foi a primeira autoridade eclesiástica que abraça a renovação carismática, né? E o mais curioso de tudo é que, pesquisando sobre isso, eu achei, também vai estar aí, né, o link sobre com o secretário, um link dentro do site da Renovação Carismática Internacional, né, o Serviço Internacional da Renovação, sobre o cardeal Suenes, uma entrevista com o secretário dele. E então ele é uma pessoa que hoje pouco se fala, né? Até na hora de pesquisar foi difícil achar. A foto que ele me mandou foi o Santini, pedi para ele, tira uma foto do livro aí, porque eu lembrava da gente ter lido esse livro. Então essa ideia de renovação em oposição à teologia da libertação não era necessariamente o que acontecia naquele momento, embora, como eu ressalto, houvesse todas as questões de abuso dentro da teologia da libertação, né? Mas havia um diálogo a nível eclesial muito claro sobre isso e de que a renovação não podia ser algo dissociado do serviço social, como acabou, da ação social, melhor dizendo, como acabou acontecendo posteriormente. Hoje eu estou vendo carismático com quem eu tinha uma relação de amizade muito grande, pedindo golpe militar, né? E golpe militar, para mim, é a maior afronta, um dos versículos mais deliciosos que eu já cantei na Renovação Carismática. Não por espadas, nem por exércitos, mas pelo teu Santo Espírito. Gente, cantar isso é uma delícia. Não é por força, não é por poder, citando, salvo engano, Zacarias, né? E o povo está pedindo golpe militar, está pedindo espada e está pedindo exército, né? E mais, esse povo está discursando de ódio contra os comunistas, né? Fora o fato de que brigar contra comunista é como se Dom Quixote estivesse hoje brigando contra moinhos achando que eram gigantes. O engraçado é que as pessoas criticam o comunismo também naquilo que o comunismo copia o cristianismo. E o Papa já falou sobre isso. O povo fala assim, não, a divisão de bens, tomar... Oh, mas peraí, isso aí é Atos 2,42, que não é tomar o bem dos outros, mas eu abri mão dos bens. Sim, Luiz, pode falar. Não, é só isso, isso é evangelho, não é comunismo, não. É bem mais antigo. Exatamente. A crítica ao comunismo é outra coisa. Outra coisa, eu estou vendo esses católicos aí disseminando divisão na igreja, ofendendo o Papa, atacando o bispo, perseguindo o padre, como a gente tem visto continuamente acontecer, né? E pior, alinhados politicamente a políticos de extrema-direita, fascistas, abraçando o fascismo. E a minha pergunta e a minha provocação inicial aqui é como é que alguns carismáticos foram do espírito para a carne, como diria São Paulo na Carta aos Gálatas, né? Versículo no capítulo 4, do amor ao ódio, da batalha espiritual ao uso de pistolas, né? Porque antes era batalha espiritual, a gente vai orar e jejuar para vencer. Agora a gente tem que andar armado. Durante a campanha eleitoral, eu vi diácono da Igreja Católica dizendo: defendo a legítima defesa em nome, e talvez a pessoa não tenha percebido, mas quem usa essa expressão hoje no Brasil está defendendo arma. Olha, e aí a gente vê essa passagem da civilização do amor ao ódio, né? Da comunhão, do princípio, né? Viviam todos em comum, a ditadura, torturadores. E aí eu vi
lamentavelmente, pessoas que defendiam Jesus, que proclamavam Jesus Cristo é o Senhor, defender um outro Messias, né? E essa questão, na verdade, mostra, e o texto do Pedro Ribeiro também fala isso, como o fascismo entrou na igreja. O que vocês gostariam de comentar nessa introdução e gostariam de acrescentar, por favor? Eu acho, Luiz, que a primeira coisa que é importante a gente deixar claro, assim, quer dizer, talvez a gente não consiga deixar exatamente claro, mas começar a discussão sobre isso, que você falou em fascismo, né? O que é fascismo? É importante porque esse é um termo que é muito utilizado, às vezes foi banalizado em algumas situações, né? Tem aquele pessoal, tudo é fascista, fascista, fascista. Mas por que hoje é tão utilizado no mundo inteiro, né? Por que a gente chegou nesse ponto? O fascismo, ele a denominação que a gente tem para vários tipos de movimentos extremistas que iniciaram lá no início, na primeira metade do século passado, né? Então a gente sabe o fascismo na Itália, e aí originou o nazismo de Hitler, mas também originou vários outros movimentos em vários outros países que seguiam esse tipo de orientação, assim, de reacionarismo, de um movimento que incluía patriotismo, que incluía uma busca por um passado idealizado, que incluía um autoritarismo gigantesco, um ódio ao diferente, enfim, uma série de características, depois a gente pode até falar com mais detalhes, mas que foi encontrando características singulares em cada país, sempre com um viés muito nacionalista, né? E no Brasil, já mencionei isso aqui em outros episódios também, a face mais visível disso foi o integralismo. E o integralismo, se você perguntar para o integralista, a gente estuda em história que o integralismo foi um movimento que aconteceu lá na época de Vargas e tal, mas existe até hoje, gente. Assim, eu também não sabia, fiquei assustado. Tem site deles, Movimento Integralista Brasileiro, né? Inclusive o Padre Kelmon, né? O suposto Padre Kelmon, né? É integralista, né? O padre que participou dos debates lá para a campanha presidencial. E no site deles eles vão ajudar de pé junto, que não são fascistas, não imagina e tal. Mas é aquela coisa, eles só dizem isso porque o fascismo perdeu a Segunda Guerra e foi escorraçado, assim, virou, com a descoberta dos horrores do nazismo, dos campos de concentração, o nazismo, que era um movimento fascista, ele virou o símbolo do que havia de pior na face da Terra. Então, pouquíssimas pessoas têm coragem de se proclamar neonazistas, né? Agora a gente apesar de a gente ver isso crescer hoje, né? Mas as pessoas não é tão escancarado hoje quanto era na época lá, né? Porque se a gente pegar naquela época, antes de terminar a guerra, era algo assim, a quantidade de pensamentos fascistas espalhados pela face da Terra era gigantesca, era assustador isso, assim, a gente pensar como isso era embutido em várias sociedades, né? E aí o integralismo naquela época não havia dúvida que ele era um fascismo, era alinhado ao fascismo, só que depois que acabou a guerra e tal, de falar, não, imagina, a gente não era isso fascismo, não, isso aí é outra coisa, né? Mas, enfim, isso é ponto comum para todo mundo que estuda, todo historiador, todo pesquisador, independente se é pessoa de direita ou de esquerda e tal, mas todo estudioso honesto vai olhar, não, falar o integralismo é um fascismo. E não só pelo que a gente ver esse movimento de extrema-direita hoje estarem alinhados ao integralismo, mais especificamente, que a gente pode falar que está vivendo um momento em que há muitos fascismos por aí, né? É porque a gente vê essas características, independente se as pessoas falam, eu sou integralista, eu sou fascista, a gente vê isso no ar, assim. Né? Eu queria lembrar o lema do integralismo. Sim, Deus, Pátria, Família e Liberdade. Ah, verdade. Que é que é um lema de Mussolini, que é um dos líderes fascistas italianos. Então, quando o sujeito católico posta na rede social Deus, Pátria, Família e Liberdade, ele está postando um slogan fascista. E o atual presidente da República, no debate, terminou um deles usando um lema fascista. Tem que dar nome aos boizinhos. É importante lembrar também, Luiz, que Mussolini não foi só um dos líderes
mundiais do fascismo, como foi quem deu o nome ao movimento, né? Exatamente. A origem italiana, né? É. Exatamente. Não é uma coisa acidental, assim, ele usou isso um dia lá. Não. Tá na integridade. E eu, desculpe, quero abrir um parênteses aqui, Barbeto, para lembrar da irmã Emma, minha querida irmã Emma, italiana, muito conhecida do pessoal de Teoflotone que nos ouve, cujo pai foi morto num trem por uma por um grupo de soldados milicianos fascistas que simplesmente entraram no trem, bateram nele e ele foi assassinado dessa forma. Ela tinha 5 anos de idade. É mais ou menos como acontece quando a gente vê alguém sendo morto por armas que estão aqui espalhadas no Brasil. Eu estou enfatizando isso para dizer que isso é muito sério e tem muita gente fechando os olhos para isso. Isso é uma coisa muito grave que está acontecendo. Você quer comentar, Luiz, antes de eu fazer uma outra observação? Não, pode seguir. Tá. Eu queria entrar num outro ponto. Eu convivi muito de perto com a teologia da libertação. Eu era da Diocese de Volta Redonda, Dom Valdir Calheiros, era uma das... E até recentemente você teve um bom debate sobre teologia da libertação no Twitter, né? Foi muito engraçado. Mexeu lá com o filho do bispo lá e o bispo entendeu de um lado. Eu queria fazer duas observações sobre a teologia da libertação, porque a teologia da libertação ela tem um ponto que é o seguinte. Porque, inclusive, isso a renovação descamba lá atrás também, muito nessa briga com a teologia da libertação, de falar assim, a teologia da libertação foi condenada pela igreja. Não, a teologia da libertação não foi condenada pela igreja. A igreja, através do Papa João Paulo II e do seu assessor, no caso, o cardeal da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, cardeal Ratzinger, futuro Bento XVI, a igreja publicou 2 documentos sobre a teologia da libertação. Que nós vamos colocar os documentos no link e tal, mas é uma coisa muito importante se guardar. A teologia da libertação foi condenada, ela não foi condenada pelos seus objetivos. Ela foi, e eu não vou nem usar o termo condenado, eu vou dizer que a igreja fez uma correção nos métodos dos quais havia a dialética marxista e havia, sim, um discurso de luta de classe bem claro, e eu vivenciei por dentro a teologia da libertação, perseguido por ser carismático no meio de muitos, daqueles muitos que aderiam à teologia da libertação, mas os fins da teologia da libertação não foram condenados pela igreja. Quando a teologia da libertação propõe libertação da pobreza, libertação do pecado, a questão do pecado social, que pouco a pouco foi se tornando algo que a doutrina social da igreja vai observar, né? Então, assim, não é dizer que a igreja jogou tudo fora, não. Claro que houve uma nomeação de bispos que eram bispos contrários à teologia da libertação, e isso é outro ponto, é outra história. Sobre a teologia da libertação propriamente dita, a igreja não condenou. A igreja fez correção, como é o papel da igreja de fazer, e como a igreja corrigiu a renovação carismática católica várias vezes. Né? Então não é dizer assim, eles foram corrigidos. Então esse é um ponto que eu não quero deixar passar em branco. Sabe por quê? Porque eu vejo um dos pontos principais que me assustam hoje em dia, e isso eu digo para vocês com tranquilidade, é o fato que eu vejo uma politização da fé, como eu via naqueles tempos de teologia da libertação, só que com uma diferença grande: os objetivos. Porque os objetivos da teologia da libertação, os meios poderiam estar errados. Vários que eu presenciei estavam errados. Tá? Mas os objetivos eram objetivos válidos. E o que eu estou vendo é uma politização para defender o quê? Ditadura militar? Porte de arma? Não, peraí. Isso não é o evangelho nem aqui, nem em nenhum lugar. E isso é que me assusta, isso é que me deixa assim, gente, como é que pode acontecer um negócio desse? Como é que as pessoas podem misturar tanto as coisas nesse sentido? Gabriel, Luiz?
E é importante a gente lembrar, Luiz, que o que foi condenado, o que foi corrigido não foi a teologia da libertação, foram alguns aspectos da teologia da libertação, como bem explicou o cardeal Ratzinger, né, o futuro Papa Bento XVI, na nota lá. E ele até fala na nota assim, a gente pode falar em teologias da libertação, porque são várias vertentes diferentes. Né? Então, eu até comentei que outro dia também que o Papa Francisco ele é de uma vertente da teologia da libertação chamada teologia do povo, né? Que é muito forte lá na Argentina, que não tem conotações marxistas, então ela é tida, tem até uma frase do Papa João Paulo II, teologia da libertação é necessária para a igreja, né? Útil, oportuna e necessária para a igreja. Essa teologia da libertação que não entra em conflito com a doutrina cristã, né? Porque a grande questão do marxismo é filosófica. O marxismo é, por natureza, materialista e ateu. Né? Então, ele dá muita ênfase àquilo que é material, é o materialismo mesmo. Né? E isso não tem como misturar isso com o cristianismo. Então, a teologia da libertação fala só usa o marxismo como método e tal, mas você falou, fica aquela coisa assim dos fins justificam os meios, fica uma coisa que na prática acabava tendo consequências um pouco complicadas, assim, né? E aí, já pegando esse gancho que você colocou, por que isso é muito importante a gente entender, que o que aconteceu com a teologia da libertação não foi isso tudo que colocaram, não foi uma coisa tão pesada, não foi uma condenação para o inferno, não teve excomunhão, sabe, de Leonardo Boff, que nem muita gente fala, que o Boff... Não, o Boff ele foi silenciado por causa de alguns livros lá que entenderam, o Vaticano entendeu que era contrário à doutrina da igreja, né, a linha que ele estava seguindo, e aí, por conta desse conflito, ele decidiu renunciar, ele largou a batina, mas ele nunca foi excomungado. Não existe Ô, Gabriel, Sim? uma pequena correção. O Boff foi silenciado porque havia um acordo entre ele e o Dom Paulo Evaristo Arnes e o cardeal Ratzinger de que não deveriam dar entrevistas sobre a questão que estava levantada em relação aos problemas teológicos dos livros dele. Né? Sim. Então foi pedido a ele que não desse entrevista. E ele deu a entrevista. E ele utilizou dos meios de comunicação para tentar criar uma celeuma. E aí ele recebeu uma pena de 1 ano e meio de silêncio obsequioso. Ou seja, aí ele estava proibido, não era mais um acordo de cavalheiros, ele estava proibido de dar entrevistas e posteriormente a isso ele deixou a vida religiosa, né, a congregação franciscana, e também o sacerdócio. Eu acho essa observação importante, porque as pessoas acham que foi por causa da teologia dele. Não foi. Foi por causa da desobediência a um acordo que foi feito interno. Tá? E isso fala muito sobre a questão que era o problema dos meios da teologia de libertação. Porque o ponto central da crítica, da correção, né, a alguns aspectos da teologia de libertação, aliás, o documento é assim, né? Eu esqueci o título exato, mas fala sobre alguns aspectos da libertação, era exatamente essa contínua quebra da hierarquia e essa questão de luta de classes que se transpunha para dentro da igreja, que é exatamente o que a gente está vendo os bolsonaristas fazerem. Quer dizer, é uma coisa assim, e isso era o errado da teologia de libertação. E é o que os caras fazem hoje, e isso me assusta, porque eles não enxergam isso. Né? Eles não, eu digo aqueles que são católicos, né? E que descambaram para isso. O título é exatamente esse, Instrução sobre alguns aspectos da teologia da libertação. A gente vai colocar aí nos links para quem quiser ler, né? Mas aí, o que acontece? A gente teve esses problemas, né? Esses conflitos aí com a teologia da libertação. Isso eu me lembro, depois a gente pode pegar e colocar nos links também, mas eu lembro de uma entrevista do Papa Bento XVI, quando ele já era Papa, né, quando ele já estava lá no Vaticano, dizendo que, quando ele foi perguntado, se não me engano aqui no Brasil, para os jornalistas brasileiros, né, sobre a teologia da libertação, ele falou que teve alguns problemas, mas que aquilo já havia sido superado. Né? Então ele falou, não, estamos em outro momento, isso aqui foi um problema do passado e tal. Só que qual que é o ponto? Algumas pessoas começaram a pegar
questões da teologia da libertação que muitos na igreja ainda trazem naquela época, né? Alguns cacuetes, alguma coisinha aqui de mistura de política e religião que passa um pouquinho do limite, né? Algumas pregações de um padre direcionando para isso aqui, aquilo ali e tal. Mas, assim, nada muito grave ao ponto de originar alguma correção do Vaticano, como foi naquela época, né? Mas algumas coisas que ficaram daquela época aqui, principalmente no Brasil, começaram a disseminar isso como se fosse, olha, a teologia da libertação está voltando com toda a força para implantar o comunismo na igreja. E isso foi originado principalmente pelo Olavo de Carvalho, e aí quem fez isso muito seguindo a linha do Olavo foi o padre Paulo Ricardo, Bernardo Kister, Alan dos Santos também, alguns influências católicos aí na internet e tal, e lançaram eles foram agregando pelo medo, né? O nome que se usa é pânico moral. Foram gerando esse pânico moral na igreja e atraindo as pessoas pelo medo. Então as pessoas viram, poxa, o que é isso? É o marxismo cultural, isso tudo aqui, olha como estão dominando, lança essas teorias da conspiração, que tem vários níveis. Então as pessoas começam percebendo, às vezes coisas até verdadeiras, né? O Bernardo, ele filmava coisas assim, fui num congresso aqui da SEBS, lá das contas, olha só, isso aqui não está certo o que estão fazendo, é um desrespeito com a liturgia, olha isso aqui, sei lá o quê. Não... Ele pegava pequenas coisas que realmente estavam erradas, colocava aquilo com uma linguagem como se fosse algo maior do que realmente é, como se fosse uma conspiração da igreja, do Brasil, da CNBB, sei lá das quantas, gerava pânico nas pessoas, e as pessoas fala, poxa, mas o que eu faço para me livrar disso? Vem para cá que eu te ensino, né? E aí a pessoa ficava consumindo mais conteúdo daquilo ali, daqueles outros influencers ali, faz um curso daqui, faz um curso dali, quando se dá conta... É meu curso... tem a biblioteca deles e tal, quando se dá conta a pessoa já está totalmente imbuída naquele microcosmo ali, né? Como a gente já falou aqui em outros episódios de teorias da conspiração, né? E o que a gente viu foi sendo criado, foi uma verdadeira seita, né, gente? No pior sentido da palavra seita, né, que tem vários sentidos, mas é esse movimento, assim, de grupos fechados, né, que vão cada vez mais sendo alimentados só daquilo ali. Então, começa aquela coisa, não assisto o Globo, não assisto aquilo, a mídia e tal, e só o que presta aquilo ali, tudo o resto é comunista, tudo o resto é teologia da libertação. Então, que é muito típico das seitas, né? A gente viu, e o pentecostalismo, já entrando um pouco no que você estava falando, Luiz, alguns movimentos evangélicos eram muito fortes, sempre foi muito forte isso, né? Tudo do mundo errado, só a gente que está certo. Isso passou muito para a renovação, para a RCC, só que a renovação, como ela estava dentro da igreja, ela nunca podia ser totalmente fechada no mundinho dela. Ela tentava, mas ela tinha que se abrir um pouquinho para ver que, né, ela estava dentro de um contexto maior ali. Então ela tinha um sonho, às vezes, de renovar a igreja toda, né? Não, quem sabe um dia o Papa vai ser batizado no Espírito Santo, sei lá como é que era o sonho desse povo. Mas era por aí mesmo. Era mais ou menos assim, né? O Papa ironicamente, eu louvo, ele está vivo. Sério? Ironicamente, o primeiro Papa que eu vi falando, fazendo uma celebração com oração em línguas foi o Papa Francisco, que eles chamam de comunista, né? Depois eu vou ver se eu deixo o link aí também, de uma celebração que o Papa Francisco, ironicamente, foi um dos papas mais próximos da renovação carismática, e tem esse intuito de renovar a renovação, né? Ou trazer a renovação um pouco mais para os seus primórdios, assim, para as suas ideias. Muito disso que você colocou, Luiz, que eram as ideias iniciais da renovação, mas que com o tempo foi se perdendo, né? Talvez por isso ele não seja tão aceito assim por muitos dos carismáticos, né? Mas só para completar, para não falar demais aqui, eu acho que o ponto-chave para responder essa sua pergunta, que você fala, poxa, como é que aconteceu isso tudo? É isso, é um movimento de radicalização gradual que começa pelo medo, o medo de você estar sendo os comunistas, a teologia de libertação, isso tudo, colocar medo na pessoa até o ponto que a pessoa não se dá mais conta de onde ela está. E muita gente boa, infelizmente, cai nessa, sabe? Assim, eu acho muito difícil a gente
só julgar do aspecto moral, sabe? Porque tem gente que você vê que, sabe, que vai por uma fraqueza de discernimento, sabe? Aquela coisa assim, a pessoa... É como uma pessoa que cai nas drogas, sabe? Gabriel, Sim, pode falar. tem uma palavra que resume isso aí que você está falando, que é o gancho para o que eu queria comentar, que é a palavra vulnerabilidade. Boa. E essa é a palavra-chave que responde à pergunta provocadora do episódio, né? Que é por que tanta gente dentro da renovação carismática cedeu ao canto da sereia fascista, né? E aí entra a minha hipótese, que é a vulnerabilidade. Por que eu estou falando isso? Porque, primeiro, dentro da igreja você já existe, você já tem valores, você tem uma cultura que valoriza a obediência, que valoriza a perseverança, que valoriza a fidelidade, né? E o segmento literal, não, radical da doutrina. Radical, essa é a palavra, radical. Radical da doutrina. Então, isso é um valor. E isso é bom, né? Só que aí você tem também, por outro lado, uma vulnerabilidade. Por quê? Se alguém consegue te convencer de que qualquer coisa não está de acordo com a doutrina, você vai fugir daquela coisa como o diabo foge da cruz, né? E aí foi o que aconteceu. Sabendo disso, sabendo dessa vulnerabilidade, sabendo dessa a fraqueza que vem da fortaleza, sabe? Assim, um grupo de pessoas, né, capitaneadas pelo Olavo, começou a usar isso. E o Olavo não é bobo, ele sabe muito bem o que ele está fazendo, sabia muito bem o que estava fazendo, e se aproveitou disso, dessa vulnerabilidade, sabe? Ó, essas pessoas têm esse perfil e vão ser facilmente cooptadas se eu falar dessa forma assim, X, Y e Z. E foi exatamente o que aconteceu. E aí o Olavo e seus profetas começaram a pregar uma doutrina, né, em que o verdadeiro cristianismo seguia os princípios X, Y e Z, né, e princípios basicamente que hoje a gente vê mais aliados a uma ideologia fascista. E aí você coloca nisso uma roupagem de documentos da igreja, de frases de santos, toda uma piedade católica que referenda esse tipo de pensamento. Lógico, tudo muito bem recortado, tudo muito bem editado, tudo muito bem selecionado para você colocar para você expor só aquilo que comprova a sua visão, né? E isso foi sendo feito ao longo de anos, né? E muita gente caiu nessa. Muita gente, isso daqui é a doutrina da igreja, isso aqui é a verdade da igreja. Tudo que está fora daqui não é a igreja, né? E eu lembro que antigamente, né, eu ficava vendo isso, eu nem era uma pessoa politizada, eu nunca fui uma pessoa politizada, muito pelo contrário, assim, né? Eu cresci dentro de uma renovação que era politicamente alienadíssima, né? Onde tudo que era relacionado à política era considerado partidarismo político, ou então era considerado até teologia da libertação mesmo, né? Porque a teologia da libertação sempre foi muito condenada dentro da RCC, né? Então eu sempre cresci muito alheio a esse tipo de questão, então nunca fui politizado. Mas quando eu via essas coisas, né? Eu via essa pregação, eu ficava pensando, cara, quem tem autoridade desse tamanho para falar isso, sabe? Assim, não vejo nem o Papa falando dessa forma. E aí eu fui vendo que foi se adotando uma retórica que é uma retórica abusiva. É do tipo, olha, se você não acredita em mim, você não é católico. Né? E aquela coisa infantil da coisa, olha só, se você andar com a fulaninha, você não é mais minha amiga? A lógica é mais ou menos a mesma. Mas isso pega a pessoa numa fragilidade dela que é muito primitiva. Então, Barbedo,
Posso interromper? Já interrompi, né? Sim. É o seguinte, isso que você colocou, é importante lembrar que isso se faz num contexto em que a pessoa está mergulhada num grupo de pessoas que ela teve uma experiência de vida Sim. espiritual que transformou a vida dela, a qual ela se identifica com essas pessoas como sendo parte da essência da vida dela. Essa é a minha dor de ver irmãos de caminhada nesse caminho. Uhum. Porque se fossem pessoas que não fizessem sentido para mim, eu não ia ligar. Falar, é um bando de maluco na frente do quartel. Mas são pessoas que fizeram parte da minha existência e eu sofro quando eu vejo elas nesse caminho. E essa seria uma fragilidade para mim poder ir para esse caminho, como para eles é uma fragilidade, porque eles começam isso que você falou. Isso aconteceu nos Estados Unidos ainda mais fortemente, né, entre os evangélicos. A extrema-direita capta esse movimento, esse grupo de pessoas, e as pessoas começam a identificar as relações sociais dela e ela fica com medo. Não sei se me fiz esclarecer sobre esse ponto. Sim, e eu tenho um exemplo que ilustra muito bem isso. Eu tenho uma amiga, já que você está falando de pessoas, né, relacionadas e tal, que hoje é bolsonarista, ferrenho e tal, militante, etc e tal, médica, formada, não é uma pessoa inculta, né? Mas que é uma pessoa que eu conheço há muitos anos e que sempre foi uma pessoa muito vulnerável a teorias da conspiração. Eu me lembro que muitas vezes a gente conversava, ela mostrava, né, e tal, e assim, era uma pessoa muito crente, né? Mas crente no sentido negativo da palavra, assim, acreditava em qualquer coisa, sabe? Qualquer pessoa que chegasse para ela falando um pouco mais alto, ela ia lá e acreditava. E ainda tem uma outra questão também, além da vulnerabilidade, tem uma outra palavra também que eu acho que é uma palavra-chave para esse momento, que é a questão do misticismo. Essa pessoa, né, essa mesma pessoa, é uma pessoa também que era muito mística e que era muito aberta a essas questões da sobrenatural. Me fugiu um pouco a palavra, não é bem sobrenatural, assim, mas coisas que vão além, né, da realidade, além da natureza, etc. E tal. Sobrenatural e talvez uma coisa mais mágica, né? Com essa palavra, não sei. Talvez a palavra seja mais essa mesmo, né? Então, sabe aquela pessoa que vê Nossa Senhora em nuvem? Né? Sim, sim. Então é um pouco isso. Em nuvem, em porta, em vela, em pó de café, tem de todo jeito. Isso, exatamente, né? E aí vê aquilo como uma manifestação milagrosa, etc e tal. Então, é uma pessoa que já tinha esse perfil, né? Então, esse é o tipo de pessoa que é o público desse discurso, né? E que foi facilmente capturada. Por quê? Porque eles foram atingidos justamente nessa vulnerabilidade deles. Essa palavra ficou na minha cabeça desde que eu vi o Dilema das Redes, né? O documentário do Netflix, né? Que fala sobre como determinadas empresas utilizam os algoritmos de redes sociais para manipular a opinião pública, etc. e tal. E aí eles usam muito essa palavra da vulnerabilidade, né? Os algoritmos detectam a vulnerabilidade das pessoas, e aí cada pessoa tem as suas, e o algoritmo vai lá exatamente nessa vulnerabilidade para te vender produtos, né? E aí, só que no que ele vende produtos, naquela coisa do não posso falar nada perto do microfone do meu celular que aparece uma propaganda logo em seguida, você tem que pensar que não são só produtos, não é só roupa, toalha e jogo de cama que você recebe propaganda. O algoritmo também vende políticos, também vende partidos políticos, também vende ideologias, também vende até religiões, né? Vende de tudo, vende todo tipo de discurso, né? Os algoritmos que foram criados para vender produtos, eles também vendem discursos. E aí você fica cercado daquele discurso ali 24 horas por dia, 7 dias por semana, vendo aquilo na tela do seu celular. Você faz uma ligação automática da tela do seu celular com a tela da televisão, porque a nossa geração cresceu tendo a televisão como referência de informação.
você migra essa credibilidade que você dava para a televisão, você migra essa mesma credibilidade para o celular, só que a televisão é um meio de comunicação de massa. Tudo que passa na televisão, todo mundo está vendo da mesma forma ao mesmo tempo. No celular, não. No celular, tudo que você está vendo é selecionado exclusivamente para você. Inclusive as buscas do Google, inclusive os trending topics do Twitter, inclusive a timeline do Facebook, tudo é meticulosamente selecionado para a sua pessoa diante daquilo que você é mais vulnerável. E eu acho que aí é a chave da nossa questão. Essas pessoas foram capturadas por essa realidade algorítmica de gente que produzia conteúdo dessa forma, desse sentido, com esse tipo de informação, e esse tipo de informação encontrou um terreno fértil. Né? Pessoas que já têm esse perfil de personalidade, que já têm um histórico, né, de serem pessoas facilmente impressionáveis, né, que têm uma disposição boa a acreditar, né, nos outros, a acreditar nas pessoas, com um senso crítico e desconfiômetro muito pouco desenvolvidos. E aí a gente tem isso que a gente tem hoje. Eu fico pensando se isso seria possível há alguns anos atrás. E aí eu fico pensando que alguns anos atrás isso só seria possível se você conseguisse, por exemplo, como já aconteceu, convencer, por exemplo, uma Rede Globo a defender um determinado discurso, né? E aí eu acho que foi o que aconteceu, por exemplo, durante 64. Né? Você tinha todo um sistema político, de imprensa, militares, alinhados a uma determinada ideologia política, que foi o terreno fértil para o golpe militar. Só que o Barbeiro, desculpa, só uma observação. Em 64 não tinha Globo ainda, né? Então, você está falando de outros... não tinha praticamente... Metonímia do jornal e rádio. Tinha outros veículos de mídia, mas eu acho que um bom exemplo para falar da Globo é em 89, com a eleição do Collor, né? Que já foi admitido várias vezes que a Globo tomou um partido muito deliberado do Collor, né? Sim. Na verdade, eu falei do lance 64 por causa da questão da metonímia, né? O que hoje seria a Globo é o que seria, né, na época necessário, né? Para você ter um terreno fértil para acontecer. Só que hoje isso acontece de outra forma, isso acontece de maneira digital, né? E acontece de maneira algorítmica. Você não consegue mais ter um discurso uniforme, isso não tem mais como existir, né? Hoje em dia você não tem mais como ter uma ideologia uniforme, né, da população por causa disso. E aí a pessoa fala, o mundo está polarizado. Sim e não, né? Sim e não, porque de fato você dividiu as pessoas em uma espécie de dois grandes grupos, mas não porque mesmo esses dois grandes grupos também não são uniformes entre si, né? Também muito distintos. São, né? Dentro deles, internamente, eles não são tão uniformes assim. Né? Dentro da esquerda você tem vários microgrupos, né? Você tem uma esquerda que é mais uma esquerda que é mais reacionária, você tem uma esquerda... E dentro da direita a mesma coisa, né? Mas o Barbedo, eu diria que no caso nosso aqui, o que poderia ser chamado de direita, de esquerda pelo pessoal de direita, a maior parte nem esquerda é. Porque assim, isso é importante ressaltar. Nós tivemos uma eleição onde você tinha dois grupos políticos, vamos dizer assim, polarizados, né? Dois grupos que foram disputar a eleição até o último voto, né? Mas esses grupos, aí, bom, se você pega o grupo que se aliou em torno da candidatura do Lula, você vai ter partidos diferentes, grupos diferentes, interesses diferentes, alguns de esquerda, inclusive. Se você pega... Desde a Simone Tebet até o Boulos. Começando pelo Alckmin, que é o vice. Tebet eu colocaria lá mais à direita do Alckmin, inclusive. Mas... sim, com certeza. Agora, se você pegar, no caso do bolsonarismo, é importante lembrar que não existe um Bolsonaro.
Uhum. Você tem o Bolsonaro para crente, você tem o Bolsonaro para evangélico, para católico, você tem o Bolsonaro para militarista, você tem o Bolsonaro para liberal, você tem um Bolsonaro para cada grupo que articula. Oi? Do agronegócio. Do agronegócio. Então, isso é um ponto interessante demais, porque não é uma polarização, na verdade. Na verdade, são múltiplos focos que, por questões circunstanciais que a política leva, né? Como o resultado eleitoral se dá a partir da articulação, você só tem 2 grupos no final, esses grupos vão concentrando as diferenças, exatamente por esse ponto. Mas, ô Luiz, eu queria te fazer uma pergunta, aproveitando que a palavra está com você aí. Você disse, ó, o padre Paulo Ricardo, que é o principal porta-voz do olavismo dentro da igreja brasileira, ele fez um vídeo recente, eu esqueci o título, vocês lembram o nome do título do padre Paulo? O fascismo imaginário? Fascismo imaginário. Sim, né? imaginar. Eu acho que foi até que inspirou até que viesse a fazer esse programa. E você disse uma coisa tão engraçada que você falou assim, o padre que fala sobre um comunismo imaginário nega existir um fascismo real. Sim, mas eu achei fantástico. É até previsível que isso aconteça, né? É até previsível. Porque se isso é estratégico realmente, você precisa convencer as pessoas de que você é a verdade, não é uma ideologia. O outro é uma ideologia. Eu sou a verdade. Né? E essa é a estratégia do padre Paulo Ricardo desde todo sempre. Né? Eu sou a voz da igreja. Todo aquele que está contra mim está contra a igreja. E isso atingiu as pessoas dentro da sua boa vontade, né, da sua predisposição a crer e a obedecer de maneira extremamente abusiva e perversa. Porque as pessoas, ele fazia as pessoas se sentirem culpadas de não aceitar aquilo que ele estava falando como uma verdade absoluta, sabe? E com isso ele convenceu grupos grandes inteiros. Ele convenceu a Canção Nova, ele convenceu a Século XXI, ele convenceu boa parte da Shalom. E esses grupos têm poder político muito grande, né? Político e de comunicação. E aí, daí para isso se difundir nível nacional, é um pulo. Eu acho que o maior exemplo disso que você está falando, Barbedo, que a gente já citou aqui também, foi aquele vídeo que ele fez, aquele fatídico vídeo, né, de quem votar em partido comunista ou que tenha alguma coisa ligada ao comunismo na coligação lá, está excomungado. Né? Aquele foi o maior, acho que o maior desserviço que ele fez, assim, sabe, comunicacional, e ao mesmo tempo a maior culpa que ele incutiu. Que imagina, cara, você não pode votar, você tem que pesquisar toda a coligação do seu partido. Aí lá no meio tem um PC do B que é um comunismo meio estranho, mas tem no nome que é comunista e não pode votar nele, senão você vai ser excomungado depois que você vir esse vídeo. E a gente já conversou sobre aqui também, é uma aberração isso, né, esse argumento. Tanto que ele depois tirou o vídeo, parece que ele tirou pro ar, que alguém deve ter puxado a orelha dele, mas ficou espalhado pelos WhatsApps da vida. Gabriel, abrindo um parênteses aí, a gente comentou sobre isso num dos podcasts anteriores, mas como o público é rotativo, é sempre bom destacar, né? Ele citava um documento de Pio XII, salvo engano, não é isso? E esse documento ele foi revogado quando foi publicado o novo direito canônico, que dizia que todos os documentos anteriores tinham sido revogados. Então, na verdade, ele era uma distorção que ele fazia, e ele dizia, literalmente, isso eu cansei de ler, esse documento nunca foi revogado pela igreja. E era mentira, porque a introdução do direito canônico fala que os documentos anteriores tinham sido todos revogados. Né? É assim importante ressaltar. Também é constante a acusação de que o Leonardo Boff foi excomungado. Assim. São comportamentos que atestam contra o caráter da pessoa, sabe? Você sabe que ele não foi excomungado. Isso não é verdade. E ele atesta isso com todas as letras. O Leonardo Boff foi um excomungado. Aí como é que você vai acreditar numa pessoa dessa, sabe? Se ele tá mentindo aqui, claramente numa coisa que é objetiva, que é comprovável, que é testável, basta você pesquisar, o que dirá nas questões subjetivas, sabe? Então, são coisas que não só você questiona a questão
da ideologia, né, ou da diferença de opiniões, mas são questões que revelam um certo caráter, né? O caráter do tipo, eu preciso fazer com que as pessoas não creiam no bofe. Eu participei, em 2007, de um retiro pregado pelo Padre Paulo Ricardo. Em 2007 eu tinha 30... Não. 31 menos. anos. Bom. Certo. Tô ruim de conta. Não, o pessoal de humanas é um caso sério. Se você disser o ano que você nasceu, eu te falo quantos anos você tinha. 31, tá certo. 31. É. 31. 31? 31 anos. E nesse Você tem 46 hoje, então, né? 44. Não, então você não tinha 31, não, amigo. Se você foi 15 anos atrás, como é que você tem 40? Vamos focar? Vamos? Não, mas é sério! Mas é sério! Ué, tem 15 anos, 2007. Não, 31 com 15 dá 46. Gente, ok, mas você tinha uma idade lá próximo dos 30. Volta lá, vamos lá. Você só não pode cortar isso na edição, viu? Vamos lá, não, fica aí, vamos lá. Vai lá, Luiz. A tônica desse encontro era um retiro para seminaristas. Na verdade, tônica não, mas uma coisa. O que ficou marcado para mim, e na época eu era super ingênuo, né? Desligado de tudo, não era ligado em teologia e tal. Já era, né? Músico há muitos anos e tal, mas não era muito. Não tinha pensamento crítico assim, tão desenvolvido. E a tônica dele era falando que existiam. Eu me lembro perfeitamente ele pregando a pregação dele dizia o seguinte, para seminaristas, que existem 2 tipos de teologia. Vou resumir aqui mais ou menos o que ele quis dizer. Eu não sei exatamente o que ele disse, mas o que ele quis dizer é que existe uma teologia que é feita para comprovar o que já existe, e existe uma teologia que é feita para corrigir o que está errado. Obviamente, ele condenava a segunda teologia. Né? Obviamente, para ele, teologia serve somente para reforçar a doutrina que já existe. Ele deve acreditar que doutrina católica é uma coisa que caiu do céu na cabeça de algum papa lá atrás e que ninguém pode mudar. Né? Ele deve achar que a doutrina católica... Ele deve achar não, ele acha mesmo que a doutrina católica nunca sofreu nenhum tipo de alteração nesses 2000 anos. Né? Enfim, e aí com isso, na verdade, o que ele estava dizendo é que teologia progressista está errado. Né? A teologia serve para ser conservadora. Só a teologia conservadora serve. E aí, recentemente, ele teve um embate complicado nas redes com o Padre Zezinho e com o Padre Joãozinho, porque ele disse explicitamente no seu canal, nas pregações, que ninguém deveria estudar teologia mais. Tudo que deveria saber sobre Deus você deveria procurar na doutrina da igreja. E aí, obviamente, Padre Joãozinho e Padre Zezinho falaram, pera lá, eles têm uma faculdade de teologia. Pera lá, né? E aí eles deram uma dura mesmo, assim, violenta nele, mas né, morreu Neves. Né? Ficou por isso mesmo. Mas por que eu estou falando isso? Porque ele usa isso para condenar qualquer tipo de teologia progressista, principalmente o Boff, que é o maior teólogo dessa corrente, um dos mais lidos, se não talvez o mais lido em todos os seminários do Brasil ou da América Latina, salvo engano, né? E que ele não engole isso de jeito nenhum. Ele não aceita de jeito nenhum essa questão do Boff ser um dos teólogos mais lidos nos seminários. Então ele precisa destruir essa imagem. Né? Ele precisa destruir o Boff de qualquer jeito para ele conseguir vender o peixe dele. Então acho que essa questão da mentira dele do Boff ser excomungado é parte dessa campanha, né? Do tipo, olha, você não pode ser progressista porque progressismo é excomungado pela igreja. E isso em tudo, né? Isso em tudo ele faz a mesma coisa. Tudo aquilo que não faz parte daquilo que ele selecionou, da curadoria que ele fez de doutrina da igreja, tudo que não faz parte daquilo é condenado. Enquanto você encontra dentro da própria doutrina da igreja, você encontra dentro dos documentos da igreja coisas que refutam diretamente coisas que ele fala. Sabe? Principalmente quando se fala de doutrina social, sabe? Você pega documentos da doutrina social da igreja,
refutam diretamente, mas ele não fala sobre isso, né? Ele não vai tocar nesse... Mas porque o erro, Barbedo, às vezes não está no que se fala, é o que não se fala. Sim, exatamente. A ausência de certo tema... Aquilo que você falou esses dias no grupo, né? Como você falar uma mentira contando somente a verdade. Sim. Então você deixa de falar sobre... Por exemplo, se você for lá e fizer a pesquisa da palavra serviço dentro do site, do blog lá, do ensino do Padre Paulo Ricardo, você não acha a palavra serviço. Você não acha. Porque não tem essa ideia de serviço. Mas, Gabriel, você já comentou alguma coisa aqui, mas você fez um fio recente no Twitter em que você desenvolveu algumas coisas sobre isso também. Você quer acrescentar? Sim, né? Porque foi a partir desse comentário que o Barbedo fez lá no Twitter também, né? De que sobre esse vídeo do Padre Paulo Ricardo, ele fala do fascismo imaginário, né? Mas ele fala o seguinte, assim, que ele coloca, nossa, quantas vezes você, este ano de eleição, você foi chamado de fascista? Quantas vezes você, católico, foi acusado de ser fascista? E eu pensei, nenhuma vez, né? E ele coloca isso como se fosse assim, é aquela coisa, acuse-os do que você faz, né? E ele diz assim que estão chamando todo mundo de fascista porque isso é uma estratégia para vender a ideia deles, né? E condenar tudo aquilo que é diferente, que é exatamente o que eles fazem, chamando todo mundo de comunista, né? Mas, no fundo, o que ele está fazendo com isso é meio que tirar o dele da reta nisso, assim, né? De não ser acusado, porque você não vê nos discursos deles, e eu não falo só dele, mas desse povo todo, uma acusação tão forte assim do fascismo. Eles falam, não, que Hitler estava errado e tal, né? Eles pegam muito no nazismo, que é meio óbvio que é discordante, né, com o cristianismo, mas eles não falam, por exemplo, do integralismo, do fascismo, desses movimentos reacionários com pé na igreja, assim, né? Porque o nazismo não tinha tanto assim, mas os outros tinham um pouco, usavam um pouco a religião e a igreja nesse termo, assim, né? E aí, nesse vídeo dele, é um vídeo curto também, depois eu boto isso, a gente bota no link aí, que ele tem a versão gigantesca com a Escola de Frankfurt, né, que são teóricos de uma segunda, sei lá, um segundo momento do marxismo, por assim dizer, né, que ele coloca como se fossem fundadores da teoria do marxismo cultural, né? E Adorno é um teórico da Escola de Frankfurt. E um detalhe aqui, abrindo um parênteses. Bento XVI, ele nunca falou sobre marxismo cultural. E já era uma tese muito difundida, principalmente nos Estados Unidos, na época do Bento XVI. O Bento XVI é o maior teólogo vivo que a gente tem no mundo, né? Já era naquela época. Então, e ele condenava muito isso, assim, o que ele chamava de ditadura do relativismo. Então, por que ele não criticava o marxismo cultural? Ele não falava, não é porque ele não sabia que existia. Não, ele sabia que existia, mas ele via que não era uma teoria relevante isso, né? De falar que existe esse marxismo cultural, essa teoria da conspiração de querer influenciar todo mundo por uma vertente marxista através da cultura, né? E detalhe, Bento XVI, eu até fiz uma pesquisa rápida, assim, alguns documentos, que ele cita a Escola de Frankfurt, e ele fala o seguinte, ele se refere aos teóricos de Frankfurt como grandes pensadores. Isso está na encíclica Spes Salvi, lá no número 42, grandes pensadores marxistas. É claro que Bento XVI não concorda com o marxismo, mas ele reconhece a grandeza do pensamento dos filósofos, né? Para Adorno, ele fala assim, Adorno era um grande marxista. Está no outro documento que a gente pode deixar linkado aí também. Então, por conta disso, ele lia o diferente, ele dialogava com o diferente. Ele faz ainda, né? Ele está vivo, Bento XVI. Ele faz muito isso. Eu acho muito interessante isso, né? Ele mantém o conservadorismo dele, mas ele sabe apreciar o outro sem demonizar o outro, que é o que o fascismo faz, né? Tudo que é diferente é demoníaco, né? E aí, voltando para o Padre Paulo Ricardo, do vídeo dele, ele chega a pegar uma escala de Adorno, que é uma escala, um teste psicológico, que é chamado F-Scale, né? Que tinha a intenção de medir o grau de autoritarismo
das pessoas, especificamente o autoritarismo de direita, né? Porque você pode ser autoritário de esquerda também. E as palavras do padre Paulo Ricardo, assim, é uma escala para falar que se você defende Deus, família e propriedade, você é fascista, né? Quando a gente já explicou aqui que Deus, família e propriedade é um lema fascista, né? Então, é claro que a pessoa ela pode acreditar no que ela quiser, isso é liberdade religiosa, a pessoa pode defender a família, a obediência dos filhos em certa medida, assim, né? Faz parte, enfim, da vivência em sociedade, né? A propriedade privada, a igreja não condena a propriedade privada, mas ela fala que a propriedade privada tem que ter um fim social, né? Como a nossa Constituição diz também, né? E ele coloca isso de uma forma muito... É difícil não dizer, mas é malicioso isso, né? Porque eu fui ver, ele fala isso da escala e tal, lá eu fui ver escala, o que a escala fala assim, por exemplo, ele coloca um item lá, para você marcar o quanto você concorda ou não com essa frase. Obediência e respeito à autoridade são as virtudes mais importantes que as crianças devem aprender. Eu acho que não são as mais importantes, mas alguém pode achar, sei lá, enfim, um pouco importante. Você pode colocar a graduação para isso, né? Outro item. Toda pessoa deve ter total fé em algum poder sobrenatural, cujas decisões ela deve obedecer sem questionar. Isso aqui tem muito a ver com o que a gente está falando de renovação, sabe? Uma obediência cega, né? Esse misticismo exacerbado de uma forma acrítica, que não tem questionamento nenhum, né? Isso que a escala quer medir, não é a fé das pessoas, né? E o padre Paulo coloca isso, não, eles condenam toda a crença num poder transcendente, não, eles estão condenando, aliás, eles não estão nem condenando, eles estão medindo nas pessoas, né? A fé, a crítica, a fé que você não consegue raciocinar, perder a sua razão totalmente, né? E a pátria também, né? Um insulto à honra do nosso país deve ser sempre punido, que é um item da escala também, que está falando aquela coisa assim de você ter o valor da pátria acima de qualquer coisa, né? E para o padre, não. Qualquer defesa, ele coloca assim, se você defender o seu país, você é fascista. Né? Desculpa, eu sempre confundo esse lema, não é Deus, família e propriedade. É Deus, pátria e família, né? Propriedade é outro lema. Deus, aí. pátria, família e liberdade, né? Que foi acrescentado. O Bolsonaro colocou liberdade depois. Mas o lema fascista é Deus, pátria e família. Quem usava propriedade, se não me engano, era TFP, né? TFP. Isso que era um pouco assim. Tradição, família e propriedade, né? É tradição que eles colocavam. Tradição. Eu confundi um pouquinho aqui. Mas, enfim, o que eu acho que é importante para a gente entender esse discurso e por que nem o Barbedo fala, cara, coisas muito inacreditáveis, mentirosas e tal. Eu acho que isso vem muito do conceito que a gente colocou aqui um pouco no último programa de pós-verdade. A gente trabalhou um pouco com Gilmar Lopes, do Erfarsas, um episódio muito legal que a gente fez com ele aí. Que é o seguinte, pós-verdade, eu peguei até a definição aqui da Wikipédia, fala assim, que é a situação na qual os fatos objetivos têm menos influência que os apelos às emoções e às crenças pessoais. Então, para essas pessoas, eles falam assim, a verdade. Né? Então, existe uma verdade. Embora eles não saibam, talvez, definir muito bem o que é a verdade, mas eles acham que só aquela verdade é inquestionável. Todo o restante, você pode mentir para defender o ponto central. Então é como se aquela coisa que a gente volta dos fins justificarem os meios, né? Para eles também é isso. Por que eles mentem com a cara tão dura assim? Porque eles acham que estão defendendo uma única verdade que não pode ser refutada e todo o resto, se você fizer com a boa intenção e de uma forma bem feita, é menos importante. Então, chega o ponto das pessoas não terem vergonha, não terem medo de serem enganadas o tempo todo. O que está vendo hoje nas portas dos quartéis são pessoas que ficam, em 72 horas vai ter um discurso, 24 horas vai ter um negócio. O tempo todo, eles estão sendo enganados ali, estão sendo alimentados que vai acontecer alguma coisa que não está acontecendo, e eles não se importam de ser enganados o tempo todo. Porque para eles essas verdades não importam. O que importa mais é a grande verdade que eles estão querendo defender. Né?
E eu acho que é isso que faz com que tanta gente nesse meio minta com a, sei lá, o cara tão lavado, assim, inventa esses discursos, falam isso aí de quem votar no PT vai ser excomungado, esse tipo de coisa. Porque é isso, para eles não se importam com isso, sabe? Para eles é algo indiferente. E isso é extremamente perigoso, né? Porque se você abre a porteira da mentira, pode passar qualquer coisa. É muito complicado. E outra coisa importante também de se salientar é que, apesar das estratégias da estratégia não, mas da questão ideológica está invadindo, né, a igreja, né, a pregação e tal, o grande problema deles não é ser um discurso ideológico, porque até aí a gente está careca de ver 500 mil discursos ideológicos dentro da igreja e que são e que convivem entre si, né? Alguns mais apropriados, outros mais inapropriados, mas até aí e isso não é um problema, assim, né? A igreja comporta essa polifonia. A grande questão, e que eu acho que é mais perigosa nessa história, é a captura da verdade, né? Como esse grupo conseguiu convencer uma grande quantidade de pessoas de que eles são a igreja, de que só o discurso deles representa o que é a igreja, que todos os outros discursos são condenados e condenáveis, né? E isso é o que difere de todos os outros. Porque, pelo menos desde que eu me entendo por gente dentro da igreja, eu convivo com diferentes discursos, né? Principalmente quando se trata, né, de você tinha os tradicionalistas, você tinha a RCC, você tinha a Teologia da Libertação, você tinha a Igreja Pastoral, né, que era uma coisa mais voltada para ação social e tal, né? E todos esses grupos sempre conviveram, né? Com uma rixa aqui, outra rixa ali, uma crítica ali, uma correção ali, uma correção acolá, mas era tudo igreja. Hoje eu não vejo essa realidade, né? Hoje eu não vejo isso. O que eu vejo é um grupo que tomou para si a autoridade de fala, convenceu um grande grupo de que só eles têm essa autoridade e que promoveu esse racha dentro da igreja. O racha das pessoas que acreditam que eles são realmente a voz da igreja e do grupo das pessoas que não, peraí, não é assim. O Luiz, como eu vivi muito de perto com a Teologia da Libertação, a Teologia da Libertação tinha um certo ar também de que nós somos a igreja verdadeira, mas nunca chegou perto disso. Porque, na prática, havia não havia a ideia de uma ruptura. Né? Por mais que houvesse o discurso da Igreja Popular, e eu vi problemas sérios com esse discurso em vários momentos, e esse foi um dos motivos pelo qual houve a intervenção do Vaticano, na prática, isso não era perceptível, porque havia uma ideia de que a igreja estava em movimento, no caso da Teologia da Libertação, e era essa igreja como um todo, e agora não, o discurso de fato é sectário, o discurso é de fato, nós somos aqui um povo escolhido, nós somos um grupo que nem escolhido, é um grupo que escolheu ser o povo escolhido, vamos dizer assim, né? Nós escolhemos ser o povo escolhido, nós fizemos a opção aí da coisa e nós somos os certos. E 1h12. Você falou sim, do nós escolhemos, é interessante, porque ainda traz à tona uma outra característica desse grupo que é extremamente forte, que é o pelagianismo, né? Mas isso sim, deixa exatamente. O gancho para o próximo episódio. 1h12, com a edição vai diminuir um pouco mais. Eu estou na página 4 do roteiro, são 17, 18 páginas, né? Então a gente não vai continuar no roteiro agora, né? Eu imaginava que esse episódio ia ser mais de mas eu não imaginava que ia ser um ano inteiro de episódio, né? Mas era isso mesmo. Eu acho que a gente conseguiu sistematizar no nosso bate-papo aqui uma série de impressões e situações que nós fomos amadurecendo durante esses anos de podcast, né? Já vão aí para 2 anos, e a gente conseguiu de fato. Já passamos de 2 anos.
Não, nós começamos em 2020. 2020. Vamos para 3 anos. Vamos para 3 anos, é verdade. Nossa, como passou rápido, hein? Mas então, eu já estou mudando para outra cidade, né? Você já mudou para uma cidade, eu já mudei de cidade, estou indo para outra já, né? Nossa, em cada temporada você fica em umas 2 cidades diferentes. Começou em Montanha, foi para freguesia do Ar em São Paulo, Nova Odessa. Só o Barbedo que não sai do Meyer, né? Só verdade. Sou o único que as raízes. Então, eu gostaria de caminhar para o encerramento aqui do episódio de hoje, dizendo que, ressaltando o seguinte, isso, inclusive, o que o Barbedo falou agora no final, é exatamente o que está no texto do Pedro Ribeiro. Você tem e o Gabriel também falou, né? Você tem um grupo se dizendo a verdade, o católico, os verdadeiros, né? E é isso que é uma coisa assim, afronta radicalmente a ideia da unidade da igreja. Porque uma coisa que eu aprendi, que é muito rico, e a gente já conversou sobre isso aqui, né? É que a igreja tem esse aspecto de universalidade, ou seja, a igreja é uma grande arca de Noé, onde cabem todos os bichos, para usar um termo mais simples de se compreender, né? Então, dentro da igreja, e de repente tem alguns bichos dentro dessa arca que estão dizendo que são os únicos bichos de verdade, os outros, né, não são bichos de Deus, né? Então, eu acho que isso é um prato cheio para o descambar, para o discurso fascista. Porque, afinal de contas, resumidamente, a gente pode... E eu nem vou citar Umberto Eco aqui como era a ideia original, né, de se fazer aqui esse episódio, mas Umberto Eco é um filósofo italiano, né, que escreveu sobre o fascismo eterno. Ele fala exatamente sobre coisas que caracterizam o fascismo, né, e que, quando a gente olha esse texto do Umberto Eco, a gente observa e como foi possível, né, vou usar esse termo, como foi possível que católicos, especialmente católicos carismáticos, que tinham aquela perspectiva que eu citei lá no início, do amor de Deus, do batismo no Espírito Santo, do discurso franciscano, como eles podem estar hoje na frente dos quartéis pedindo que o exército mate pessoas. Porque, no fundo, é isso que está se pedindo, né? Ninguém está na porta do quartel para dizer assim, o exército, vocês têm arma aí? Então a gente quer que vocês só ameacem com as armas. É claro que não. Porque se você está chamando a pessoa para atirar, é para matar. E mesmo que não se queira defender dizer isso, é isso que está se falando. E essa facilidade com que essa perspectiva aconteceu de defender a violência, defender o domínio dos fortes sobre os fracos, a discriminação de pessoas, né? A rejeição. Porque a pessoa fala assim, não, mas aquela pessoa é comunista, ela quer o meu mal. Meu irmão, Jesus mandou amar o inimigo, meu irmão. Jesus mandou amar o inimigo. Se um comunista é seu inimigo, você tem que amar ele. Você não vai amar o seu inimigo apontando uma arma para ele. E eu não estou nem entrando no mérito, e o Gabriel já falou um pouco sobre isso, que essa história de comunismo é uma viagem completamente alucinada, porque não existe esse perigo comunista como você está acreditando que isso acontece. Então a gente vê pessoas que discriminam minorias, que têm um discurso de ódio, que defendem uma sociedade de privilégios e privilegiados. Pessoas que afrontam o texto dos Atos Apóstolos, que é a proposta da igreja, que os cristãos tinham tudo comum, partilhavam seus bens, né? Que manipulam a religião descaradamente para atingir fins políticos partidários. Tudo isso é um horror que está aí no meio de nós, que está aí hoje dentro da Igreja do Brasil, também nos Estados Unidos está assim, em outros lugares, mas que a gente precisa dar nome aos bois para a gente poder passar por esse momento, fortalecendo aquele que ia morrer, como diz o livro do Apocalipse, né? Consolidando o resto que ia morrer e, ao mesmo tempo, fortalecendo a fé daqueles que querem seguir, de fato, o que ensinou Jesus Cristo e não de homens que querem fortalecer simplesmente grupos político-partidários. Gabriel, suas palavras finais? Uma observação. Eu acho que realmente existam pessoas
comunistas, né, que queiram fazer uma revolução comunista. Aliás, não é questão de eu achar, a gente vê isso, né? Tem muita gente, eu conheço pessoas comunistas, a gente vê na internet, tem alguns influenciadores e tal que estão pregando o comunismo. Só que assim, o que eu vejo? O comunismo, eles são transparentes, os comunistas. Os livros de Marx são um manual do que eles querem fazer. Então eles falam, não, a gente quer chegar lá, a gente quer cortar a cabeça da alta burguesia, que a burguesia para ele é meia dúzia de poderosos lá e tal, enfim. Eles não atuam nesse negócio de teoria da conspiração, de fingir, como o fascista faz, né? O Hitler, ele nunca chegou no começo e falou, a gente vai fazer o campo de concentração para matar milhões de judeus, né? O discurso fascista é muito mais enganação que o comunista, que é muito mais transparente nisso daí. Né? E eu acredito que não só por conta dessa transparência, mas por conta assim, do contexto mundial. Eu lembro até que você falou uma vez, tipo assim, João Paulo II deve estar cabelo em pé no céu de todo mundo com medo do comunismo, sendo que ele derrotou o comunismo. Né? A gente viu que o comunismo, do jeito que a gente estuda, que a gente vê, que esse povo defende, não tem mínima pretensão, mínima capacidade de hoje em dia de ganhar força política, porque é algo que já acabou, já se extinguiu, a União Soviética, enfim. Qualquer pessoa séria vê que isso é muito complicado de você achar que existe uma conspiração. Essa questão que eles falam, que o marxismo virou uma coisa cultural, né, que agora é diferente, que eles querem colocar, é claro que existem teorias que tentam colocar, tirar o marxismo dessa questão clássica dele e colocar de uma forma diferente na sociedade. A escola de Frankfurt fala um pouco disso, mas também não é nada conspiratório, é tudo muito claro, como o próprio Bento XVI já leu e falou também. Então, se a gente conhecer, a gente vai ver que não precisa ter medo das coisas. É a gente entender e ver o que está sendo posto, né, e tentar ter um pouco mais de pensamento crítico para não cair nessa loucura toda conspiratória que a gente está vendo aí. Né? E outro ponto que eu gostaria de colocar também, pensar o seguinte, né? A gente agora está num momento decisivo disso tudo, porque o que acontece? A gente já viu esses movimentos acontecendo antes, né? Então, Olavo, o padre Paulo Ricardo já vem de um tempo, né? Uma década disso sendo disseminado na nossa igreja. Antes disso, a gente já tinha movimentos tradicionalistas, ultraconservadores, né? E não só na igreja, mas em vários aspectos da sociedade. A gente viu isso, a partir de 2018, sendo unificado no bolsonarismo, virou um projeto político muito bem estabelecido, o objetivo de colocar o Bolsonaro no poder, né, e de mantê-lo lá no poder, mas agora a gente está vendo um momento de uma incógnita, o que isso vai ser pela frente, porque as eleições já acabaram, a gente está vendo que Bolsonaro não tem mais apoio político nenhum, a gente não sabe o que ele vai querer fazer, qual que é a loucura que está na cabeça de tanta gente aí, mas a gente não sabe muito bem o que pode vir pela frente. Inclusive, eu não duvido nada do Bolsonaro virar comunista para esse povo, né? Basta que ele já tem algumas pessoas chamando de traidor da pátria. Vamos ver qual que vão ser as cenas do próximo capítulo, né? E a gente não sabe também se pode ter alguma rixa maior do que já está acontecendo na nossa igreja, né? O que eu acho que a gente pode fazer, na verdade, assim, para se preparar para esse momento todo que está acontecendo, é estudar, refletir, conversar com as pessoas, e rezar bastante, né, por esse momento que a gente está passando. Pelo menos eu acho que é um momento que as coisas estão ficando mais claras, porque todo mundo está vendo que quem está na porta dos quartéis, quem não está lá, está vendo que aquele povo não está batendo bem das ideias, né? Então, que a gente consiga rezar bastante, buscando bastante discernimento, né, nesse momento, para o que vai vir pela frente aí, né? Um abraço, então, que eu já falei bastante. Todo mundo falou bastante aqui hoje. Antes de passar para o Barbedo, Gabriel, eu queria ressaltar uma coisa que eu achei muito importante. Não sei se... Eu até comentei naquele episódio, no último episódio do podcast que nós fizemos juntos, antes do Gilmar, né? Que eu achei muito interessante que nenhum padre, nenhum bispo meteu a cara para fazer campanha publicamente para o Bolsonaro. O que parece que foi uma ação orquestrada, alguma coisa, uma ordem de cima. É só um palpite.
e isso é bastante positivo. Mas o risco está aí na porta dos quartéis, mais às vezes do que dentro das igrejas, pelo que a gente tem visto. Barbedo, Luiz, com só você. uma coisa, eu acho que teve padres, sim, não teve padres famosos que fizeram isso assim em larga escala, mas teve vários relatos nas paróquias, a coisa mais dissimulada assim, entendeu? Só para fazer esse. Mas não assim. Eu esperava que aparecesse na campanha na televisão, entendeu? E eles tiveram mas que aí arrumar um seria padre muito fake. complicado. Isso aí não apareceu, não. É isso que eu estou comentando. Com certeza. Barbedo, suas palavras finais, por favor. Cara, eu já falei demais, na verdade. Eu não sei nem se essas coisas vão pra edição, no fim das contas. Porque Vai tudo, vai tudo. Vai tudo, rapaz. Deixei em ponto morto. Desliguei o filtro total. Mas como eu já falei muito, assim, a única coisa que você falou, assim, que eu me lembrei, é que eu me lembro que tinha uma música da comunidade Shalom que eu sempre achei um tanto bonita, mas sabe aquele um romantismo um pouco exagerado que dizia o seguinte: já não posso me contentar em estar aos pés da cruz. Eu quero ser pregado do outro lado, Jesus. Não sei se vocês conhecem essa música. Eu Você ouvi não essa. Flavinha, não? Não, é da comunidade Shalom, quem cantava era o Cristiano Pinheiro, agora padre. Sim. E aí é interessante, assim, porque aí o que eu vi nessas eleições foram os cantores católicos, né? A maioria dos cantores católicos que eu conheço, com quem eu convivi e tal, morrendo de medo de serem perseguidos, sabe? O pavor, você vê o pânico. Eles vocês viram o vídeo, né? Tinham falando na semana das eleições, falando desesperadamente votar no Bolsonaro. O desespero de serem perseguidos. Eu falei, gente, eu achei que vocês não tinham medo de serem martirizados. Os anos pegaram tanto isso, né? E, cara, assim, eu fiquei com vergonha, assim, eu senti vergonha por ele, sabe? Assim, é muito bonito, né? É aí que a gente vê. É aí que a gente vê o quanto essa pessoa crê, o quanto essa pessoa está disposta a dar a vida por Jesus, né? O quanto vale, né? O martírio para essa pessoa a gente viu. Mas enfim, ranços à parte, vou me despedindo. Agradeço mais uma vez a você, ao Gabriel, por estar aqui ainda, por vocês não terem desistido de mim. Imagina, que isso. E sempre que eu puder continuar colaborando, estamos aí. O Barbedo, tira uma dúvida minha. Esses cantores católicos com medo de perseguição, eles em algum momento tiveram um gesto público de solidariedade aos cantores homoafetivos católicos que foram perseguidos em redes sociais? Cara, eu não sei porque eu não acompanhei de perto, então vou ser meio injusto se eu disser que nenhum deles fez, né? Mas sim. alguns tiveram, sim. A maioria teve na encolha, sabe? Assim, tipo, olha, Sim. eu tô te apoiando, mas eu não posso falar isso publicamente. Sim, eu imaginei isso. Até porque eu conheço, né, as pessoas envolvidas na questão e tal, né? Sou próximo deles. Eles deram uma de Nicodemos, visitaram Jesus de noite, né? Para ninguém ver que estava visitando. Analogia perfeita, exatamente. Mas isso é verdade. Nicodemos foi visitar Jesus de noite para ninguém ver que ele foi lá, entendeu? Não podia expor, né? Perder seguidores no Instagram dele lá. Isso. Né? Tá certo. De shows, etc e tal, né? Porque os envolvidos perderam muito. Mas, né? Tá certo. Barbedo, muito obrigado. Gabriel está nos lembrando aqui que a gente sempre pede uma ajuda para a semana. Gabriel, quero dizer que o Gilmar publicou nas redes sociais dele que aquele projeto que nós divulgamos semana passada teve... No programa passado, né? No programa passado, melhor dizendo, conseguiu aí Bacana. os que eles estavam procurando. Né? Então a gente fica muito feliz com isso. Ô, Gabriel, é o seguinte, eu vou fazer o seguinte, a ajuda da semana vai ser para um projeto que eu estou articulando para esse Natal. Que é o seguinte, eu vou ler aqui para vocês rapidinho, foi até bom você ter falado isso, deixa eu resgatar aqui no meu WhatsApp. O neto da Lu, ele fez 6 anos de vida e ele tem uma trajetória muito linda, né? Porque ele nasceu com um problema cardíaco, né?
muito sério, muito grave. Graças a Deus está aí aprontando, feliz da vida, uma criança de 6 anos maravilhosa. Vai fazer, fez 6 anos, né? No dia 1º de outubro agora. E o que acontece? A gente está fazendo uma campanha, que na verdade é uma rifa, né? Com o intuito de presentear funcionários, famílias e bebês da UTI da Beneficência Portuguesa agora no Natal. Então ele está bem pertinho, né? A família do PP passou um Natal, né, na UTI com ele, né? E muitas pessoas fizeram visitas, né, para as crianças lá. Muitas crianças que estão lá, elas estão não estão por atendimento via SUS, né? Muitas pessoas são de outros estados e ficam, né, junto ao hospital durante muito tempo, que as crianças ficam internadas por muito tempo. Mas então a gente está fazendo uma campanha, né? A gente está fazendo uma rifa de talheres do Pão de Açúcar e cada número, né, cada contribuição é R$30. Então, quem quiser colaborar, pode me procurar nas minhas redes sociais, seja no Instagram, no direct, seja no Facebook, seja a partir mesmo da divulgação do programa que a gente faz via WhatsApp, enfim. Vocês vão me procurar e aí vocês vão poder participar dessa rifa através de fazer um Pix e tal, e vai participar desse sorteio. Tá bom? Então essa vai ser a nossa ajuda da semana, que é a ajuda em vista do Natal. Já estava articulando para divulgar esse final de semana, então já vamos colocar também no podcast. Tá bom assim? Aí eu fico esperando também depois de vocês aí do Barbedo e do seu também, para colaborar nessa campanha. Perfeito. Ok? Perfeito, então. Você nos encontra em todas as plataformas de podcast, no YouTube, e lá você pode ouvir os episódios anteriores. Sigam-nos nas plataformas de podcast Spotify, Deezer, todas as outras. Jesus fez ainda muitas outras coisas que, se fossem ditas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os podcasts que se deveriam ser gravados. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Há milhares de menores desprezados por aí, e há crianças inocentes que não têm pra onde ir. Eu estou presente neles, é a mim que rejeitais. Se me negais vosso amor, como quereis ter a paz que
filhos de Francisco.